Os olhos dos investidores se voltam para o estado, lá nos Estados Unidos, onde daqui a pouco o presidente do Fed, Jerome Powell, faz seu discurso no simpósio de Jackson Hole. A expectativa do mercado é que venha uma mensagem mais hawkish, sem descartar novos aumentos de juros ainda neste ano. Assim como confirmar que os juros devem ficar elevados por um tempo maior. Este deve ser o tom de Jerome Powell, mesmo com alguns indicadores mostrando uma melhora no cenário para o Federal Reserve. A cautela deve continuar aparecendo nas declarações do presidente do Fed. Apesar da expectativa de um discurso mais ponderado, mais cauteloso de Jerome Powell, os mercados já se preparam para quedas das ações e aumento dos rendimentos do Tesouro a partir do momento em que ele faça essas declarações. Ontem mesmo a gente viu esse movimento no mercado financeiro. Só lembrando, no ano passado houve queda no S&P 500 antes e depois do discurso de Jerome Powell em Jackson Hole. A aceitação do mercado de que o Fed permanece firme contra a inflação e não vai recuar rapidamente parece ter consolidado. Mas o presidente do Fed enfrenta ainda o desafio de assegurar credibilidade e equilíbrio entre evitar erros passados e uma recessão. E apesar da queda da inflação ali para a faixa de 3 a 4%, alguns sinais indicam possíveis reversões. Os preços de energia subiram, enquanto fatores como ajustes estatísticos dos custos de saúde estão desaparecendo. Os rendimentos das obrigações aumentaram, possivelmente indicando, inclusive, uma antecipação da inflação. Enquanto isso, a dívida do cartão de crédito ultrapassou $1 trilhão. Embora os salários tenham aumentado em termos reais, a inflação ainda pesa sobre os consumidores. Powell enfrenta ali o desafio de manter o equilíbrio entre conter a inflação e evitar uma recessão. Falando de inflação, outro ponto é o aumento de 20% que houve nos preços do petróleo nos últimos 2 meses e pode ter um impacto no núcleo da inflação medido pelo PCE lá nos Estados Unidos. Segundo o Goldman Sachs, com os preços atuais, o efeito estimado no núcleo ao longo dos próximos 4 trimestres vai ser cerca de 0,1 ponto percentual. Se o petróleo atingir $100 por barril no fim do ano, o PCE pode até subir 0,2 ponto percentual a mais, dado que os derivados de petróleo compõem 1,8% dos núcleos do PCE. Jackson Hole é o movimento mais aguardado no cenário internacional nessa sexta-feira. Lembrando que Jerome Powell fala agora às 11 horas da manhã e Christine Lagarde fala às 16 horas, às 4 horas da tarde. Por isso que é bom ficarmos todos atentos a essas sinalizações que podem vir. A grande questão é que o mercado financeiro ontem ficou muito arisco, muito avesso ao risco, justamente pelo fato dos dados do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Um dia antes teve o PMI, também teve toda a situação envolvendo dirigentes do Fed falando sobre possibilidade de continuar o aperto monetário e ter um juro um pouco mais restritivo por um tempo um pouco maior, e isso impactou também em toda a sinalização que o mercado faz naquele monitoramento do CME Group, o Fed Watch. O que aconteceu, né? Hoje, agora, como que está essa sinalização de uma pausa no aperto monetário nos próximos meses, agora em setembro, novembro, dezembro, janeiro, março e maio também. O mercado já não acredita que comece o corte de juros nos Estados Unidos em maio. Agora, o corte viria apenas em junho. E tem um outro movimento interessante que mostra também o mercado um pouco mais arisco e também um pouco mais incerto, é que subiu a probabilidade do Federal Reserve elevar os juros na reunião agora de novembro. Era cerca de 20%, 30%, agora 41% dos atores do mercado acreditam que vai haver aumento de juros em novembro. O maior percentual, 51%, acreditam que o juro vai permanecer no mesmo patamar lá nos Estados Unidos. Porém, a perspectiva de aumento de juro ganhou força. O mercado está um pouco mais olhando para essa possibilidade,
isso pode trazer algum tipo de consequência. A gente fica monitorando também o desempenho das Treasuries lá nos Estados Unidos, justamente porque ontem, no fim da tarde, houve uma elevação dos prêmios das Treasuries de 2, de 10, de 20 anos, mesmo elas estando ainda um pouco abaixo dos recordes que vimos ao longo dessa semana, quando o mercado estava muito mais avesso ao risco, e procurou as Treasuries para uma segurança, e também com a venda das Treasuries dos títulos americanos por parte da China, aumentando o rendimento dos títulos, mas a gente vê que seguem em nível elevado. Isso prejudica e penaliza a renda variável. Portanto, é isso que a gente está monitorando hoje. Por mais que os mercados estejam em alta, os futuros americanos operam em alta, a Europa opera também em alta nesse comecinho de sexta-feira, mas todo mundo monitorando, porque qualquer sinalização de Jerome Powell, qualquer fala um pouco mais dura, mais restritiva, mais cautelosa de Jerome Powell pode virar simplesmente o mercado, pode mudar o humor dos atores do mercado e trazer o mercado para baixo, Paula. Então, a gente fica monitorando, 11 horas da manhã, Jerome Powell fala, e cada fala dele vai ser monitorada pelo mercado, justamente para entender os próximos passos. O mercado ainda está muito incerto, ainda está muito cauteloso. Cauteloso, exatamente, né, Felipe? Até porque, né, é um discurso aí, vamos dizer, crucial de Jerome Powell nesta sexta-feira. Ele pode, sim, de fato, acabar representando uma mudança até marcante aí em relação já do que, né, ele disse e fez nos últimos meses, inclusive, né? Muitos se esperam, como o próprio Felipe trouxe aí agora há pouco, neste tom até de cautela, justamente para tentar entender essa sinalização, né? O que pode vir a ser os rumos ali da política monetária lá americana, né? Quando ele fizer esse discurso, marcado aí para as 11 horas, inclusive, né? Essa grande expectativa. Depois a gente tem também o discurso da Christine Lagarde no período ali da tarde. São falas importantes, direcionamentos importantes. Este evento, né, em si, como um todo, ele é importante justamente para trazer essas diretrizes, né, para traçar melhor e para que o mercado entenda, né, a real situação para essas economias, como que deve seguir aí os próximos meses, as expectativas em relação a este ciclo de ajuste monetário, se deve permanecer por mais tempo, de fato, como já na última ata trouxe essa sinalização, que os juros na economia americana, eles devem permanecer altos por um tempo maior, mas o que o mercado ainda quer entender, né, de fato, justamente com as falas ali de Jerome Powell, é absorver ainda mais essas diretrizes, se deve ser skip, se deve ter aí, né, uma pausa momentânea, se pode ser que venha voltar a subir realmente os juros por lá, ou se não, se deve manter neste patamar, mas até atingir a meta da inflação, que é de 2 pontos percentual. Na própria fala anterior de Jerome Powell, ele dizia que acreditava que essa meta só será alcançada em 2025, né, Felipe? O mercado ali justamente aguarda, né, nesta semana hoje importante, o simpósio começou ontem, mas as falas dos dirigentes para hoje são essas falas mais justamente aguardadas para trazer aí, de fato, essas diretrizes, os próximos passos. Vale lembrar, né, estou até aqui lendo um resumo na CNBC, que desde que ele assumiu o cargo de Jerome Powell em 2018, né, quando ele assumiu como presidente do Fed em 2018, ele tem sempre usado ali no discurso, né, todos esses discursos anuais que acontecem em Jackson Hole para promover essas agendas políticas, na verdade, né, que a gente tem sempre falado bastante, tem ocorrido aí de um extremo ao outro ali nesse campo, né, político. Ele sempre traz, são falas muito importantes que trazem muita volatilidade, né? Na interação justamente desse ano, os especialistas então esperam aí justamente que talvez Jerome Powell pode até mudar um pouquinho a postura dele para que ele tente ali acertar justamente a bola mais no meio, ali numa tentativa, né, de não deixar ou trazer ali um tom muito hawkish ou também não muito dovish, mas que seja ali algo que traga de fato, né, um pouco mais de confiança e de credibilidade para o mercado entender, né, de fato, esse momento, atual momento da economia americana. A gente vai seguir aqui acompanhando, afinal daqui a pouco, a gente vai atualizando em tempo real todas as falas de Jerome Powell. Pois é, Paula, todas as falas de Jerome Powell, as sinalizações, a gente lembra que o próprio Jerome Powell tem falado, né, sobre essa
essa percepção de que a guerra contra a inflação não está ganha, de que já fez o bastante sim, mas ainda é preciso ficar vigilante, monitorando todos os impactos. A gente lembra, inclusive, na última reunião do Fed, né, aquelas declarações de Jerome Powell falando que é preciso monitorar dado por dado, saber dado por dado como que está o desempenho da economia americana para poder tomar as próximas decisões. Lembrando que a próxima reunião do Fed acontece em setembro, na semana que vem tem payroll, que é um dado muito importante justamente para tomada de decisão, entender como é que está o mercado de trabalho. E claro que ontem, né, naquele dado de seguro-desemprego, de pedido de seguro-desemprego, por mais que tenha vindo abaixo da expectativa, ainda mostra um mercado de trabalho bastante resiliente. E como a gente vem comentando por aqui, né, não é só o mercado de trabalho que está resiliente, ele está inflacionário, porque cada vez que há, né, abertura de vagas, o salário médio vem aumentando. E com o salário médio aumentando, o preço dos aluguéis aumenta, o preço dos aluguéis aumenta, a hipoteca aumenta, enfim, toda a cadeia, né, de preços lá nos Estados Unidos segue elevado, bastante resiliente, pressionando os índices inflacionários.